Bom dia, estou gravando agora essa aula para vocês. Então, nós estamos no PET 4. Esse PET, ele fala sobre funções, né? O que seria função, né? A função, ela é uma situação que é o seguinte: você sempre vai ter uma igualdade na função. Por quê? Porque existem dois valores aqui que estão relacionados. E esses dois valores, geralmente a gente representa aqui, eu vou deixar mais simplificado, que seria o x e o y, né? Sempre o x em função do y. O x seria no lugar do f de x aqui, porque o y seria no lugar do f de x. E o x sempre fica do lado de cá para a gente substituir ele. Então o que é que você está fazendo aqui? Você vai calcular o x na relação que tiver aqui, na equaçãozinha que tiver do lado de cá, para você achar o valor do y, né? Isso aí eu acho que vocês no nono ano já está mais ou menos ciente disso, né? Aqui o que está falando? Está falando que é o zero da função. O zero da função sempre é o local onde o gráfico toca o eixo x, o eixo das abscissas, que é o eixo x, esse eixo aqui, ó. Eu estou passando a mãozinha aqui. Então o gráfico toca aqui aonde? Em R. Então o ponto que é a raiz da função, que tem a raiz da função, é no R aqui, ó. Então a raiz da função aqui é o que? Meio. O ponto é meio e zero. No entanto, a raiz mesmo é só meio, tá? A raiz da função é meio, que no caso seria o x' da situação. Neste caso aqui, por ser um gráfico de uma reta, você vai estar vendo que é o gráfico de uma reta, a função ela é do primeiro grau, então ela dá só uma reta. Funções do primeiro grau, ela dá uma reta. Função do segundo grau, ela teria que ter um x ao quadrado aqui, ó. E não tem, só tem ax mais b. Tá vendo aqui a função aqui, ó, 2x menos 1. F de x igual a 2x menos 1. Então, você já sabe qual que é a raiz da função. Aqui está pedindo para calcular o ponto importante, que é o B, né? O B é outro ponto, que é o ponto que toca o eixo Y. Sempre que você vai olhar numa função, para você achar o valor do B, se você tiver a função, você olha no número que está sem nenhuma letra do lado dele. Por exemplo, aqui é o menos 1, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o 2x, o 2 está do lado x, e o menos 1 que está independente, sem nenhuma letra do lado dele. Então, o número que está aqui é o menos 1, que no caso é o ponto B, que é o y do ponto B, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 1. Menos 1. E o outro número é zero, porque zero de x, o zero do x, que está no rumo do x aqui, e o menos 1 do y. Então esse ponto B é 0 e menos 1. Aqui está pedindo para determinar alguns pontos, e está pedindo para determinar o R e o B. Cadê o R e o B? Apenas determina os pontos R, B. Podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Alguns outros pontos pertencentes ao gráfico de f são f. Cadê o f? O f está aqui embaixo aqui. Qual que é esse ponto? Menos 5. Não, menos 5 não. Menos 2. Primeiro aqui menos 2. E aqui menos 5. Então sempre você vem no eixo x primeiro. O eixo x, que é o primeiro valor que fica aqui, ó. Então vai ser menos 2, menos 5. O C. Qual que é o valor do C? Vem aqui primeiro no eixo x, ó. Qual que é o valor no rumo do eixo x aqui? Tem o quê? Menos 1 e o y, menos 3. Aí pertencente ao... Qual quadrante que pertence? Sempre que você vai olhar quadrante, você vai olhar da seguinte maneira. O primeiro quadrante sempre vai ser esse daqui. O segundo, essa parte aqui, ó. O quadrante, para quem não sabe, é essa parte aqui, ó. Aqui tem
essa parte aqui, que é o primeiro quadrante, essa parte aqui, ó, é o segundo quadrante, essa parte aqui, ó, é o terceiro quadrante, e esta parte aqui, ó, dentro do gráfico, dentro desse desenho, é o quarto quadrante. Então, está falando, o F e o C pertencem a qual quadrante? 1, 2, 3. Então, no terceiro quadrante. Pertencente ao terceiro quadrante. O A e o D, e o E, está pedindo para fazer aqui também, ele pertence ao primeiro quadrante. O A, no caso aqui, você vai olhar sempre assim, ó, primeiro número é o 3, porque o A está aqui, ó, o número do A, 3, e o segundo número, que é o Y, 5, então 3 e 5. O D, 2 no X e 3 no Y. Então sempre o primeiro número é o X. O E, primeiro número, é o 1 no X e o segundo número, 1 no Y. Ele pertence ao primeiro quadrante, ok? Aí foi o primeiro exercício. Eu estou numa fase de teste com este programa agora para vocês. Espero que dê certo a gente explicando dessa maneira e falando. Depois é só vocês olharem a aula. O que vocês tiverem dúvida, vocês fazem. O que estiver jeito de fazer dessa maneira, eu vou fazer. O que não tiver jeito, eu vou ver outras maneiras para fazer.